Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de VariCAD 2016. O tópico para esta lição são os constrangimentos geométricos, que de facto é uma função muito importante para o vosso futuro trabalho em VariCAD e para tirarem rendimento das funções no VariCAD. De uma maneira muito simples, portanto, os constrangimentos geométricos correspondem, no fundo, a retirar graus de liberdade aos objetos que temos no espaço tridimensional. Cada novo objeto tem 6 graus de liberdade diferentes, 3 deles são graus de liberdade lineares em cada um dos eixos, x, y, z, e depois temos outros 3 graus de liberdade adicionais que são rotações também sobre cada um dos eixos. Sempre que aplicamos constrangimentos, estamos a tirar estas liberdades aos objetos. Se quiserem de uma maneira também mais simples, uma explicação um bocadinho mais a leigo, ao aplicarem constrangimentos geométricos, no fundo o que estão a fazer é a tentar prever uma futura alteração do objeto ou dos objetos, controlar essa alteração do modo que vocês possam prever. Se quiserem uma explicação um bocadinho menos, não é correta, mas um bocadinho menos técnica. Fazendo aqui um pequeno exemplo. Vou criar aqui um sólido simples e vou criar um segundo sólido a partir deste. Vou colocá-lo algures, sem preocupação de distância ou dimensão. E nesta fase do campeonato, se eu quiser alterar a posição dos meus sólidos, por exemplo, posso alterar que os objetos não têm qualquer relação entre eles. Portanto, no fundo, quando eu aplico constrangimentos geométricos, estou a aplicar estas relações entre sólidos. Daí esta função ser extremamente interessante para usar, por exemplo, quando formos falar de assemblagens ou montagens de equipamentos ou de vários sólidos. Podemos criar estas relações, o que nos ajuda imenso no momento em que existirem alterações, porque há relações que não se podem alterar como se fosse na vida real a montar um equipamento. Portanto, eu vou aplicar aqui uma pequena relação e para tal tenho que vos dizer que estes constrangimentos geométricos funcionam com estas duas funções. Esta primeira que aplica constrangimentos geométricos entre elementos dos sólidos, portanto estamos a falar de furos, de outros sólidos que sejam adicionados através das operações booleanas ou de outras maneiras ao mesmo sólido, ou a segunda função que aplica os constrangimentos entre sólidos. Portanto, as opções são as mesmas, simplesmente estão diferenciadas quando for uma situação ou outra. Neste caso, portanto, entre sólidos, eu vou dizer que quero aplicar constrangimentos a este em relação a este sólido aqui. Portanto, eu tenho aqui assim a janela que me apareceu já dos constrangimentos, portanto, onde podemos aplicar os diversos constrangimentos disponíveis. Esta parte de cima da janela corresponde aos graus de liberdade que foram removidos do sólido, à impossibilidade do sólido de se mover nessas direções ou segundo esses eixos que falámos ao início. No caso, quando isto está tudo cinzento, portanto, está tudo livre, não há qualquer restrição ao movimento. Então eu quero aplicar, por exemplo, um constrangimento linear, portanto, de movimento deste sólido em relação a este, portanto, segundo este eixo y, pode ser para esta primeira função onde diz distância y relativamente ao ponto de inserção do sólido. Sim, senhora, em relação a este, ele identifica a distância que está, a direção dos eixos está correta, e temos aqui uma pequena marca adicional que diz, atenção, está constrangido, tendo aparecido aqui em y, este constrangimento linear. Ok. Portanto, aparentemente não sucedeu nada, mas existe agora uma relação importantíssima que é o que acontecer este sólido neste eixo vai influenciar aquele. Vamos tentar então agarrar, mover este sólido e o outro vem atrás, porque tem esse constrangimento definido. Ok? Como eu apliquei apenas o constrangimento segundo o eixo y, eu posso mover livremente o meu sólido
nas outras direções. Simplesmente não o posso mover nesta aqui, porque ele está impossibilitado de o fazer. Ok? E reparem, quando eu passo por cima do sólido, aparece-me aqui uma pequena âncora que diz, atenção, este sólido tem constrangimentos. Como poderia ver aqui assim também, estes esquemas aqui assim, portanto, dizer, ok, este está constrangido, portanto, depois, à medida que vamos aplicando mais relações entre sólidos, obviamente, depois vão aparecer essas relações numa janela. Aqui está um exemplo básico desta situação. Eu vou-vos aqui fazer um pequeno exemplo para exemplificar algumas possibilidades mais sobre esta ideia dos constrangimentos. E quero ligar esta ideia dos constrangimentos aos parâmetros, algo que vos chamei a atenção na lição anterior e que disse que era uma função extremamente potente poder ligar estas duas coisas, porque os constrangimentos conseguem de algum modo, como disse, fazer uma previsão daquilo que eu quero que vá acontecer ao meu sólido em termos geométricos. Os parâmetros fazem essa definição em termos de valor, não é? Aplicam valores às coisas. Então eu vou aqui criar um parâmetro para criar aqui um parâmetro angular, e vão já perceber porquê. Vou-lhe chamar A de ângulo, vou-lhe chamar outra coisa qualquer, vou dar aqui um valor de 15, criar, inserir, e está criado o meu parâmetro. E vou deixá-lo agora aqui quietinho, já cá voltamos. Então agora vou criar aqui um pequeno sólido. Vou mudar a cor aqui ao sólido, porque eu decididamente não gosto desta cor. Gosto mais aqui da cor azul. Criei aqui um sólido simples e vou criar um segundo sólido aqui um bocadinho diferente e vou aplicá-lo. Vou só aqui definir um novo ponto de inserção e vou-lhe dizer, vais-te inserir aqui. E vou-lhe fazer agora uma coisa que ainda nunca mostrei, que é uma rotação adicional segundo um eixo. Portanto, que corresponde a estas funções aqui. Ou posso também vir aqui acima da parte interior deste sistema de eixos, como quero rodar segundo o eixo Z, botão do lado direito, aparece-me esta caixa de diálogo e uma das funções é a rotação adicional. E a rotação adicional, neste caso em redor do eixo Z, permite-me que eu vá escolher, por exemplo, o parâmetro que tenho como A. E reparem uma coisa importantíssima que foi o sólido rodou, mas o sistema de eixos manteve-se inalterado. Okay? Portanto, isto é uma maneira que nós temos para parametrizar estes constrangimentos angulares, por exemplo, nos sólidos. E agora, como eu quero aplicar constrangimentos, tenho aqui esta função também nesta barra de ferramentas das localizações. Tenho aqui a definição ou edição de constrangimentos depois do sólido estar localizado, que é o caso. Portanto, vou dizer, sim, eu quero cortar deste meu sólido. E tenho ainda para finalizar de dizer onde é que este sólido vai ficar localizado, porque ainda não disse efetivamente onde é que ele está localizado, ainda não fiz um constrangimento ao local. Então vou dizer que eu quero localizá-lo neste ponto que está, mas nesta face. E podem ver que constrangimentos, como disse há pouco, tenho este endereço em relação para cada um dos eixos sempre, em relação ao ponto de inserção do sólido. Tenho este que é uma distância x à superfície qualquer coisa. Tenho localizado na superfície intersetado com o eixo e tenho também um eixo x em relação a uma distância de um eixo de rotação ou num eixo. Aqui também são localizados na superfície intersetados com os eixos com as normais a favor ou contra e a mesma situação para localizados no centro de um círculo também com as normais a favor ou contra. Por último, aqui em baixo tenho as direções dos eixos contra as normais aos planos ou a favor e aqui também para os eixos de rotação. Bom, o que eu quero aqui em particular nesta opção é em relação ao eixo Y, que é aquele em que estamos a trabalhar, e vou dizer contra a normal,
tenho que escolher aqui a minha superfície e reparem que automaticamente, para já apareceram aqui uma série de liberdades retiradas, porque ao fazer esta definição aqui nesta superfície, estou automaticamente a constranger as rotações em X e em Z e defini aqui mais em relação dos constrangimentos de Y aqui na fixação, que eles chamam aqui, peço desculpa, na fixação da direção, ok? Portanto, é isto que eu quero efetivamente, vou fazer OK e o que acontece, como eu tinha definido, aquela edição de constrangimento para retirar volume a este sólido, cá está aqui a minha espécie de chanfre. Então agora vou-lhe aplicar aqui um sólido de casca fina, que a gente em inglês chamamos de shell. Vamos ter uma lição só para, de facto, só para estes sólidos. Aqui também interessa-me só mostrar que o sólido é criado. Vou dar aqui uma espessura, sem grande preocupação, e é criado o meu sólido. Agora vou-lhe aplicar dois pequenos furos, dizer o sólido é este, o diâmetro é irrelevante. Vou simplesmente posicionar os furos, vou posicionar este aqui a meio e vou dizer-lhe desloca-te, por exemplo, 20 mm para este lado, furo, e vou dizer um novo furo aqui atrás sobre este lado. Portanto, temos os furos localizados e o meu sólido feito. Não tenho constrangimento neste momento, a não ser este constrangimento angular, mas em particular estes meus furos não estão constrangidos em nada do sólido, embora sejam parte do mesmo sólido. O que acontece é que eu, ao editar este meu sólido, os furos não vão manter as posições relativas. Portanto, e isso pode ser uma situação que me interessa particularmente. Então eu posso fazer, por exemplo, entre elementos do mesmo sólido, dizer, atenção, que este meu furo, eu quero que ele esteja, por exemplo, esta função, reparem, eixo Y, esta função dizer distância Y a uma superfície, que pode ser esta, 28, sim senhor, aceito, e faço OK, e posso ao mesmo tempo também, se eu agora editar o sólido, posso fazer, por exemplo, vamos editar aqui em 2 passos, vou editar o meu sólido, este furo agora acompanha a superfície uma vez que está ligado a ela. Vou voltar atrás, mas este não se mexeu, portanto eu posso criar ao mesmo tempo uma relação de constrangimento em relação ao eixo desta e dizer ficas sempre a 40 mm, certíssimo. Agora tenho dois constrangimentos definidos, posso ver, por exemplo, ok, cá estão, posso só verificar, ou posso vir aqui a esta função e dizer, não é esta função, peço desculpa, posso vir aqui e dizer, ver qual é a relação entre os meus constrangimentos e ver qual é qual. Pronto, é mais uma questão visual. Mas mais importante que isso, posso agarrar e dizer este furo está constrangido com aquela parede, este furo, por sua vez, está constrangido com este furo. Então, se eu neste momento editar o meu sólido e fizer uma edição semelhante àquilo que fiz há pouco, por exemplo, para este lado, este furo seguiu a parede, este furo seguiu o anterior. Portanto, é este tipo de relação. Podemos criar quaisquer outras relações, portanto, não está aqui em causa. Agora, por qualquer motivo, isto não está a desfazer, também é curioso. Mas vamos colocá-lo na medida que estava, ou perto. Assim, qualquer coisa do mesmo género, só para não ficar muito diferente. Agora, por qualquer motivo, isto não pôde desfazer. Pronto, mas será aqui algum erro ou alguma função que eu cliquei sem me aperceber. Portanto, a ideia disto é criar relações entre os elementos de maneira a que eles, de facto, possam mover-se e relacionar-se de alguma maneira. Obviamente, este constrangimento que está aqui
não invalidava que, por exemplo, reparem, este furo não se pode mover neste sentido porque está constrangido, mas pode-se mover neste sentido, onde não tem qualquer problema, ok? É importante perceber que estes graus de liberdade têm esta particularidade. Isto leva-vos a que possam depois aplicar estes conceitos a coisas bem mais elaboradas. Portanto, é importante começar por exemplos simples, mas para que percebam a ideia de facto daquilo que é possível obter destas funções. Falta-nos falar aqui da última coisa, portanto, deixei para o fim, que tem a ver com os parâmetros. E se lembram, aplicámos aqui esta pequena forma com recurso a um parâmetro. Portanto, esse parâmetro podemos vir cá em qualquer momento editá-lo e dizer, eu não queria aqui uma coisa com 15 graus, de facto o que eu queria aqui eram 45 graus e aplicar automaticamente e alterar o meu objeto. Portanto, reparem que isto consegue de uma maneira praticamente instantânea fazer a edição da minha forma. Isto é um exemplo simples, portanto, isso serve para vos demonstrar a funcionalidade da rotação adicional, juntamente com a questão parâmetros e percebendo que estes constrangimentos, mas tem especialmente o intuito de vos fazer mostrar que se um sólido como este for constrangido totalmente ou numa parte, dependendo também do objetivo que pretendam do sólido que estão a trabalhar, têm ferramentas muito poderosas à vossa disposição, de maneira que, de facto, uma edição posterior, portanto, para fazer uma peça família, para fazer uma alteração que às vezes seria morosa, recomeçando o trabalho de novo, torna isto extremamente simples e rápido, não é? E extremamente potente. Portanto, e a ideia é que as pessoas possam ter que o programa é um programa simples, que não tem este tipo de funções, portanto, como podem ver, percebem que é errada. Pronto, e começando por estes pequenos exemplos, podem de facto levar o Varicad a um patamar muito interessante e fazer coisas bastante complexas aqui dentro do programa.